Olá, bom dia. Tá? Esta live é sobre urbanização brasileira, tá? É mais uma aula de geografia, esse aqui é o assunto que vai cair na prova, tá? Então eu vou fazer este vídeo, tá? Explanar mais sobre esse assunto, tá? Então é um assunto do segundo ano, tá? Assunto que coloquei na prova, urbanização brasileira, tá? É o capítulo 17, tá? Eu sou a professora Luiziana Santos Gonçalves. Bom, urbanização brasileira. Este assunto nós vamos tratar, tá? É sobre a urbanização brasileira, tá? Levando em consideração, tá? As primeiras décadas do século XX, tá? Então, nós vamos falar sobre essa urbanização a partir, tá? Da urbanização das cidades, que começou lá no século XX, tá? Então, houve um êxodo rural, as pessoas começaram a sair da zona rural, tá? E ir para a zona urbana, tá? Então, nas primeiras décadas do século XX, tá? O Brasil era um país agroexportador de população predominantemente rural. Tá? Então, a população do Brasil, tá? Até nessas primeiras décadas, tá? Lá do século XX, a população ela era rural. Foi a partir da década de 60 que a população brasileira tornou-se aproximadamente urbana, tá? Atingindo uma taxa de urbanização de 85,1% em 2014. Essa taxa urbana, tá? Perdão, continua crescendo. Então, hoje no Brasil, tá? As pessoas vivem mais nas cidades, tá? Do que na zona rural, tá? Então, nós vamos chamar, tá? De migração campo-cidade, tá? Que é essa saída das pessoas do campo para as cidades, tá? Então, nós vamos ter, tá, alguns fenômenos, tá? A partir dessa urbanização brasileira, tá? E a partir da ida da população para as cidades, tá? E por que que a população, ela saiu da zona rural e foi viver mais na zona urbana, tá? Foi em busca, tá, de emprego, tá? A modernização da agricultura também contribuiu para a saída em larga escala dessa população rural, tá? A perda de terras, tá? Então, maquinização, tá? Maquinização, tá, do campo, tá? A modernização da agricultura também contribuiu para a população ficar sem emprego, tá, lá na zona rural, ou perder suas terras e ir para a zona urbana, tá? E predominantemente a população brasileira, tá, saía, tá, do estado do Nordeste e ia viver lá no estado do Sudeste, tá? Para trabalhar nas indústrias, tá bom? Então, a urbanização brasileira no século XX, tá? Nós temos uma herança de ocupação colonial e da organização do espaço brasileiro em razão dos ciclos econômicos das minerações. A economia brasileira, ela foi baseada em ciclos, tá? Então, nós tivemos o ciclo da mineração lá no século XVIII, como a gente teve o ciclo do café no final do século XIX e início do século XX. Tá? Então, a primeiro momento, houve uma corrida da população, tá? Para as cidades que que tinha trabalho na mineração no século XVIII. Depois, houve uma corrida da população para a região que tinha o plantio, tá, de café, lá no final do século XIX e início do século XX. Ainda persiste no país uma concentração de cidades na fachada oriental atlântica, tá? Nós temos, tá, as capitais brasileiras de alguns estados, tá, estão na faixa atlântica, na faixa litorânea, tá? A exemplo, tá, das grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E até mesmo aqui a capital, São Luís Maranhão, tá bom? Então, nós temos uma concentração de pessoas, principalmente na região sudeste do Brasil, tá? Por que há essa concentração de pessoas, tá? Principalmente nas grandes cidades, nessas regiões?
tá? É devido, tá, à industrialização, primeiramente, da região sudeste lá na década de 30. Então, o dinheiro do café, tá, foi utilizado na industrialização de São Paulo e Rio de Janeiro, tá, lá da região sudeste. Tá bom? Então, historicamente, a população nordestina ela migrou, tá, para a região sudeste do Brasil. Então, isso é o que caracteriza a urbanização brasileira no século XX. Já a hierarquia urbana, essa hierarquia urbana, nós vamos levar em consideração a importância das principais cidades, tá? As grandes cidades brasileiras, como também tá? Vamos levar em consideração o conceito urbano, tá? E a hierarquia urbana, tá? Então, não se podem separar os conceitos de rede urbana e hierarquia urbana, que corresponde fundamentalmente ao grau de importância das cidades. Então, as cidades elas têm um grau de importância. Tá? Tem as cidades mais industrializadas, as cidades mais importantes, a cidade que não para, como é o exemplo de São Paulo, e ao poder de polarização. Esse poder de polarização é a atração que essa cidade tem, tá? De desenvolvimento, atração sobre as indústrias, sobre os grandes empresários. Tá? Então, o poder de atração de São Paulo ele é muito grande. Tá? Já houve uma descentralização, tá? Nessa cidade, tá? Os grandes empresários eles já estão indo para outras cidades de médio porte, mas ainda assim é uma atração muito forte lá de São Paulo, que uma cidade exerce sobre a outra de acordo com o seu equipamento urbano, bens de serviço. Então, é um lugar, tá? Em no estado, nós temos aquelas cidades mais importantes, tá? Geralmente é a capital, tá? Daquele estado. E temos o poder de atração, tá? Das cidades mais próximas. Por exemplo, qual é a cidade mais importante daqui, da nossa região? É São Luís. Então, ela atrai pessoas dos municípios próximos, tá? Por exemplo, de São José de Ribamar, da Raposa, de Alcântara. Então, o poder de atração de São Luís, ele é grande, tá? Então, as pessoas, tem muita gente que mora, por exemplo, na Raposa e trabalha em São Luís, tá? Então, é o poder de atração da capital. Então, ela se sobrepõe sobre as outras cidades, tá? Que estão de entorno dela, as cidades de menor porte, tá bom? Então, há uma hierarquia urbana, que é a cidade mais importante, tá? Daquela região. Há diversos critérios para definir a hierarquia urbana, tá? Nós vamos levar em consideração o número de habitantes. Geralmente, são cidades com um elevado número de habitantes, poder decisório de gestão do território, tá? Ela tem um poder de decisão dentro daquele território, capacidade empresarial, tá? São as empresas que tem naquela cidade, articulação com a economia globalizada, tá? Então, todos esses aqui, tá? São critérios, tá? Que definem uma hierarquia urbana. O processo de metropolização do Brasil, como foi que se deu esse processo de metropolização, tá? O que caracterizou o processo de metropolização? Industrialização tardia, lá na década de 30, tá? Já havia falado que o Brasil ele se industrializou tardiamente, tá? A princípio foi utilizado o dinheiro do ciclo do café para poder colocar as primeiras indústrias lá na região sudeste, tá? Principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Desigualdades regionais e contrastes socioeconômicos. Há uma desigualdade regional, tá? Quando a gente compara as regiões brasileiras, tá? A região mais rica é a região do Sudeste. Isso se dá devido o seu processo de metropolização, tá? Então, isso vem desde
lá da época de Brasil Colônia, embora a gente tenha alguns exemplos de regiões, tá? A exemplo aqui da região Nordeste, que teve sua importância lá na época da colonização. Só que depois, tá bom? Houve mais a industrialização e a melhoria lá da região Sudeste. Tá? Então, nós vamos chamar de desigualdades regionais e contrastes socioeconômicos. Concentração populacional e de atividades econômicas em um reduzido número de cidades. Então, há uma concentração populacional na região Sudeste, tá? Temos historicamente a migração, tá, da população nordestina e de outros estados para a região Sudeste. Temos uma importância, tá, das atividades, uma concentração de atividades econômicas na região Sudeste também. O que pode ser caracterizado como desmetropolização? A desmetropolização, ela já vai ser ao contrário dessa metropolização aqui. Então, a saturação das grandes cidades, é exemplo de novo de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, há uma saturação dessas grandes cidades. Empresas e indústrias passaram a se instalar em cidades menores ou em regiões com custo de produção mais baixo. Então, como tem uma saturação das grandes cidades, principalmente de Rio de Janeiro e São Paulo, os empresários, eles procuraram, tá, novas regiões, novas cidades para eles empreenderem, tá, e colocarem suas empresas, tá. Então, o que contribuiu para essa saída de algumas indústrias, tá? Ou colocar filiais de algumas indústrias em determinado estado, determinada cidade, tá? É o baixo custo de produção, tá? Aí a gente já vai incluir o preço do terreno, onde vai ser localizada essa empresa, tá bom? O pagamento de menor imposto, tá? Então, a empresa, ela vai colocar a sua filial, tá? Ou sua empresa mesmo, propriamente dita, onde vai haver um menor custo de produção. Aí também já está incluso o preço da mão de obra, tá? Então, está havendo uma desmetropolização também de empresas e indústrias. Crescimento de cidades pequenas e médias. A ida, principalmente de empresas e indústrias, tá, para as cidades pequenas, de pequeno e médio porte, as cidades pequenas e médias, tá, ocasiona o crescimento dessas cidades. Urbanização e setores econômicos. Nós podemos dividir, tá? Pode-se dividir a urbanização brasileira em duas etapas. Primeiramente, eu coloquei de 1940 a 1975, que houve uma tendência de metropolização, formação das grandes metrópoles industriais e forte concentração geográfica das indústrias. Aonde? Tá? Lá na região sudeste. Tá? Décadas de 1980 aos dias atuais. Saturação das metrópoles, com substituição de funções industriais por serviços, estímulo de crescimento das cidades pequenas e médias, tendência de desconcentração geográfica das empresas industriais. O exemplo que eu citei anteriormente. Então, esse quadro, tá, essa saturação das metrópoles já aconteceu. Então, está havendo, tá, uma substituição de funções industriais, está havendo uma desconcentração geográfica, principalmente de empresas e indústrias, e até mesmo de pessoas, tá? Nós já temos, tá, o fenômeno do retorno, tá? Que é a migração cidade-campo. Então, as pessoas estão mudando para as cidades do campo, pequeno e médio porte, tá? Sendo que essas cidades têm os mesmos serviços, tá? E uma melhor qualidade de vida. Tem os mesmos serviços, tá? Que tem uma grande cidade e tem uma melhor qualidade de vida. Então, nós já temos os exemplos, tá, de uma população que migra da grande cidade para a zona rural, tá? As cidades interioranas. Nós vamos chamar de migração cidade-campo. Problemas sociais e ambientais, tá? A urbanização das grandes cidades, ela traz problemas sociais urbanos, tá? Um desses problemas sociais urbanos é a segregação socioespacial. O que quer dizer essa segregação socioespacial?
Os melhores lugares, onde tem os melhores recursos, tá? Onde tem os melhores serviços, são ocupados pela população de maior poder aquisitivo, tá? De uma cidade. Já o bairro ou lugar que não tem todos esses serviços, tá? A população é ocupado, tá? Pela população de menor poder aquisitivo. Tá? Então, a população de menor poder aquisitivo, aqui nessa segregação socioespacial, ela é empurrada, tá? Para as periferias das grandes cidades, né? Porque ela não tem condição de habitar, tá? O melhor espaço. Então, eu coloquei aqui para vocês, a segregação socioespacial é uma característica marcante do espaço urbano, enquanto determinadas áreas são atendidas por serviços como tratamento de esgoto, água encanada, transporte coletivo de qualidade. Em outros espaços, essa infraestrutura são precárias ou inexistentes. Então, os bairros mais próximos dos centros, os bairros mais centrais, tá? São bairros que têm um melhor, tá, serviço. Então, eles vão ter sistema de esgoto, sistema de tratamento de esgoto, água encanada, transporte coletivo de boa qualidade. Enquanto os espaços, tá, ocupados de pessoas de menor poder aquisitivo, tá, os espaços da periferia, os bairros periféricos, elas são desprovidas, tá, de infraestruturas. Ou tem os serviços, só que em péssimas qualidades, tá? Qualidade precária, são precárias ou inexistentes. Então, o que acontece, tá? Nas periferias, nos bairros periféricos, onde estão concentrada a população de menor poder aquisitivo? Primeiramente, a população ela é empurrada para esses bairros, esses lugares, ela ocupa aquele lugar, e só depois que vai chegar o serviço, tá? Os serviços de tratamento de esgoto, água encanada, transporte coletivo. Tem exemplos que esse sistema de esgoto às vezes não chega, tá? A água encanada é inexistente. O transporte coletivo ou é inexistente ou é em situação precária. Com reduzido número de transporte, tá? Como exemplo dos ônibus. Tá? Coloquei 2 exemplos aqui, que é a moradia e os transportes. Então, são 2 problemas, tá? Que tem nas grandes cidades, que nós vamos chamar de problemas sociais urbanos, moradia e transporte. As demandas sociais urbanas, nós temos algumas demandas sociais urbanas, tá? Essas demandas sociais urbanas são, tá, frutos, tá, de alguns setores da sociedade que lutam, tá, por uma melhor qualidade de vida. Então, entre os grandes desafios colocados ao poder público, município, estados e União, na atualidade está o de atender às demandas sociais nas áreas urbanas menos privilegiadas, tá? Que são aquelas áreas urbanas de periferia, tá? Que nós vamos chamar, os geógrafos, de ocupação irregular. Lá na região sudeste vamos chamar de comunidades ou favelas, tá? Então, em cada região, em cada cidade, tem os seus termos, tá? Nós vamos chamar de ocupações irregulares, tá? Então, nós temos áreas, tá, que são muito carentes de serviços, tá? Então, a sociedade, ela começou a cobrar, principalmente do poder público municipal e estadual. Quando uma pessoa, ela assume uma gestão de um município, tá, ou de um estado, ela tem que ter um planejamento, que nós vamos chamar de planejamento estratégico. Ela tem que ter uma estratégia de governo para atender essas demandas sociais da população. Atender o que a população precisa. Então, aqui tem algumas medidas, tá, que estão sendo reclamadas pela sociedade. Então, nós temos a autoconstrução familiar, que é a ajuda que a população deve receber para construir sua moradia. Imposto progressivo, tá? Uma diminuição de imposto em terrenos, tá? Que a população carente precisa comprar para fazer sua moradia. Regularização fundiária dos imóveis irregulares, tá? Regularizar aquele imóvel ocupado por uma família ou uma pessoa, tá? Regularizar é dar posse daquele terreno, tá? Ou daquela casa para quem está ocupando.
Urbanização dos bairros da periferia. Essa urbanização, tá? É colocar um sistema de esgoto, tá? Colocar escolas, colocar creches, tá? É colocar sistema de água, tá? É oferecer transporte urbano, tá? Então, tudo isso, tá? Deve se oferecer aos bairros da periferia. Então, nós vamos chamar urbanização dos bairros periféricos. É colocar os serviços que a população precisa. Assentamento de famílias. Nós já temos exemplos, tá? De assentamento de famílias, tá? Então, o assentamento é quando a família ela é retirada de um lugar, uma população, tá? E ela é assentada em outro lugar. Só que esse assentamento ela tem que oferecer os mesmos serviços que aquela população tinha antes, tá? Então, nós vamos ter a autoconstrução familiar, imposto progressivo, regularização fundiária dos imóveis irregulares, urbanização dos bairros da periferia e assentamento de famílias. Problemas ambientais urbanos, tá? Também a urbanização das grandes cidades, tá? O inchaço urbano traz problemas ambientais, que nós vamos chamar de problemas ambientais urbanos. Falta de planejamento urbano, tá? De novo aqui, reforçando, tá? Que é uma falta de planejamento urbano das grandes cidades brasileiras. As cidades, elas foram recebendo população, tá? Foram recebendo pessoas, e não houve um tempo da cidade se planejar para receber esse contingente de pessoas. Tá? Então, houve uma falta de planejamento urbano. Crescimento urbano desordenado, tá? Há um crescimento urbano desordenado, que é a ocupação de algumas áreas, tá? Que não podem ser ocupadas, que não podem se construir, por exemplo, casas, prédios. Então, na época das chuvas, tá? É um problema que é mais presente, tá? Muitas pessoas perdem seu local de moradia, perdem suas casas. Segregação socioespacial, que é a segregação, tá? Das pessoas. Quem tem maior poder aquisitivo reside em uma melhor localidade, quem tem menor poder aquisitivo reside nas periferias, mais afastada dos centros. Questão hídrica, a questão da água. Temos o exemplo da poluição da água. Tá? A água distribuída, muitas das vezes, não é de boa qualidade para a população. Problema do lixo, que é os resíduos que seguem para os lixões a céu aberto ou para beiras de rios. O problema do lixo é a poluição. Muitas cidades brasileiras, elas ainda não têm um aterro sanitário adequado. O lixo é destinado para lixões a céu aberto, tá? Isso acaba poluindo tanto o solo quanto a água. E essa poluição é da água potável, tá? Também temos os exemplos da poluição da água salgada, das praias, tá? Então, é um problema o lixo. Também é uma questão de educação da população, tá? É colocar o lixo em lugar adequado, tá bom? Temos exemplos da ilha de calor, que é o aumento da temperatura em determinado lugar, tá? É uma cidade devido à falta de florestas, tá? Devido ao desmatamento naquela área, devido à construção, devido à impermeabilização do solo. Então, tudo isso ajuda a aumentar a temperatura em determinado lugar na cidade. Nós vamos chamar de ilhas de calor. E nós vamos ter as chuvas ácidas, que é aquela chuva oriunda da poluição, de alguns gases lançados na atmosfera e volta como chuva ácida, uma chuva altamente poluente. Aqui está as referências, tá? Utilizei o Baldrá e André, que é o livro que nós utilizamos, tá? Geralmente em sala de aula e agora no período remoto. Muito bom estar com vocês. Até a próxima.